Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Olá e bem-vindos a mais um mergulho de hoje. Vamos explorar um mundo subterrâneo verdadeiramente inspirador que existe bem debaixo dos nossos pés: a ecologia florestal. É um universo oculto e fascinante que, neste exato momento, está literalmente reescrevendo tudo o que a gente achava que sabia sobre a natureza e como a vida se conecta. Tem uma pergunta super clássica e até meio romântica que quase sempre aparece quando o assunto é natureza. As árvores conversam entre si? Essa ideia já capturou a nossa imaginação por anos, inspirando desde livros até filmes famosos. Mas o nosso objetivo aqui hoje é desvendar a ciência real por trás desse mito. A gente vai entender o que exatamente acontece no escuro do solo da floresta. E para ter uma noção real do tamanho dessa história, basta olhar para esse número impressionante, 250. Esse é o número mínimo de outras árvores, às quais uma única árvore mãe da espécie Abeto de Douglas consegue se conectar, e isso em apenas um pedacinho bem pequeno de floresta. Não estamos falando de uma ou duas conexões por acaso, mas sim de uma teia gigantesca e invisível operando o tempo todo debaixo da terra. Bom, vamos entrar na nossa primeira parte, de competição para cooperação. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A ecologia florestal passou por uma mudança de paradigma gigantesca. O modelo antigo acreditava que as árvores eram como competidoras solitárias, sabe? Travando uma batalha implacável por luz, água e nutrientes, onde só as maiores sobreviviam sugando tudo ao redor. Mas o novo paradigma virou isso de cabeça para baixo. Ele revela que as florestas são, na verdade, estruturas interdependentes de pura cooperação e compartilhamento de recursos. A visão passou de uma competição selvagem para uma verdadeira rede colaborativa de sobrevivência. E a descoberta desse compartilhamento físico entre espécies diferentes foi tão chocante, mas tão chocante, que o Dr. Tamir Klein, um dos grandes pesquisadores da área, disse o seguinte: toda a descoberta foi uma surpresa. O meu coautor não conseguia acreditar, nós pensamos que havia um engano. É incrível pensar que até os cientistas mais rigorosos duvidaram dos próprios dados no começo, de tão revolucionários que os resultados eram. Então, como eles provaram isso? Teve um experimento na Suíça que foi simplesmente genial. Os pesquisadores usaram um guindaste florestal gigantesco para inundar as copas de abetos de 120 anos com carbono 13, que é uma versão mais pesada e rastreável do carbono. E o que aconteceu? O carbono viajou das folhas para as raízes e, para a surpresa de todos, redes microscópicas transferiram esse carbono excedente diretamente para árvores vizinhas de espécies totalmente diferentes, como pinheiros e vidoeiros. As árvores maiores e mais saudáveis estavam literalmente bombeando recursos para ajudar as outras. Fantástico, né? O que nos leva ao nosso próximo ponto: redes neurais florestais. Mas como é que essa mágica toda acontece lá no nível do solo? Na matemática, a gente explica isso usando o conceito de redes livres de escala. É uma arquitetura onde alguns hubs, ou núcleos muito conectados, se ligam a vários nós menores e menos conectados. E a parte mais fascinante é que essa estrutura garante uma eficiência e uma flexibilidade globais absurdas, espelhando quase perfeitamente as redes neurais supercomplexas do nosso próprio cérebro humano. Fica bem mais fácil de visualizar quando a gente compara as duas coisas, olhando para a diferença fundamental entre conexões aleatórias de um lado e um mapa topológico altamente organizado de fungos micorrízicos do outro. Nesse mapa real de uma floresta de abetos, os círculos maiores são as antigas árvores-mãe. Elas funcionam como verdadeiros centros nervosos primários, nutrindo ativamente as mudinhas mais jovens que estão tentando crescer na sombra delas. Agora, saindo um pouco da matemática abstrata e indo literalmente para a Terra, aqui está a prova física. Essas imagens mostram as conexões fúngicas do gênero Rhizopogon. Esses minúsculos fios brancos no meio da Terra são os cabos físicos dessa internet florestal. Eles formam uma teia viva, ininterrupta, que une as raízes das árvores numa imensa rede subterrânea. E o que exatamente transita por essas vias todas? O comércio subterrâneo é bem movimentado. Ele inclui desde coisas básicas como carbono, nitrogênio e água, até alertas rápidos de defesa contra pragas e até sinais genéticos. O mais incrível é que aminoácidos como o glutamato e a glicina viajam por essas rodovias de fungos de um jeito extremamente parecido com a forma como os nossos neurotransmissores fluem pelas sinapses do nosso sistema nervoso. Isso nos prepara para uma etapa ainda mais surpreendente: comunicação e memória florestal. Acreditem ou não, as florestas chegam a ter comportamentos quase cognitivos.
Esse gráfico de mapeamento de isótopos revela algo de cair o queixo. Rola uma transferência muito maior de carbono para árvores que são parentes genéticas em comparação com árvores estranhas. É o que a gente chama de reconhecimento de parentesco. As árvores mais velhas usam estrategicamente essa malha de fungos para mandar mais nutrientes para suas próprias filhas, garantindo que a linhagem delas consiga sobreviver lá embaixo no escuro. E essa inteligência toda chega a criar memórias ecológicas numa escala absurda. Tem uma história na costa do Pacífico que é espetacular. Ursos pescam salmões e largam as carcaças debaixo de árvores gigantes. Aí os fungos entram em ação e absorvem o nitrogênio super rico desses peixes para a rede. As árvores, por sua vez, guardam esse nitrogênio exclusivo nos anéis dos troncos delas por séculos, literalmente formando uma memória ecológica das antigas rotas de salmão, o que nutre e molda a saúde de todo o ecossistema. Mas precisamos fazer uma pausa importante e falar sobre ciência versus antropomorfismo. É que com dinâmicas tão maravilhosas assim, é muito fácil a gente começar a misturar fatos com fantasia. Isso nos leva ao antropomorfismo, que é aquela prática de dar características, eloções ou comportamentos totalmente humanos para plantas e animais. Alguns livros super populares recentes fazem muito isso. E olha, embora essas narrativas românticas ajudem a fazer o público se importar mais com a natureza, elas muitas vezes acabam atribuindo emoções humanas às plantas que, cientificamente falando, nunca foram comprovadas. Por isso a gente tem que separar as coisas de forma imparcial. A ideia romantizada de consciência humana é uma coisa. A realidade magistral da agência biológica é outra. Em termos científicos, árvores não sentem dor como a gente, não têm instintos maternos emocionais e nem experimentam afeto. Mas o que elas têm é uma inteligência bioquímica profunda e extremamente eficiente, sinalização química complexa, aprendizado epigenético e uma realocação matemática de recursos que é vital para a floresta. Essa perspectiva baseada apenas em evidências resume bem a situação. As árvores já são completamente notáveis sem precisarem ter traços humanos. Existe essa necessidade de separar a maravilha que é a evolução biológica dos mitos românticos. A gente não precisa imaginar que a floresta é uma pessoa para poder respeitar, valorizar e proteger toda essa complexidade. No fim das contas, a verdadeira ciência da ecologia florestal, com essa comunicação bioquímica intrincada, a adaptação constante dessas redes e a profunda memória guardada na madeira, é inspiradora por si só. Os fatos provados sobre o que acontece debaixo da terra são, na verdade, muito mais elegantes, reais e fascinantes do que qualquer conto de fadas que a gente poderia inventar. Então, para encerrar, fica a reflexão. Sabendo agora de toda essa conversa vasta e silenciosa que rola, sem parar bem debaixo dos nossos pés, como é que isso vai mudar a nossa próxima caminhada num bosque? É de se esperar que na próxima vez em meio à natureza, a gente caminhe com uma visão totalmente renovada, sentindo um maravilhamento real pela inteligência invisível que sustenta a vida na Terra. Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas.